enviar o link. Já apareceu. 3 pessoas. Faltam 3 minutinhos. É Juliane. Boa noite, Juliane. Boa noite, Val. A Ju e a Val já estão por aqui? Sim, a Ju e a Val são as primeiras. Fiéis escudeiras. Boa noite, Juliane. Deixa eu tirar meu. O Walter, boa noite, Walter. Tia Landa, boa noite. Deixa eu ver se eu estou certinho. A gente está arrumando a parte técnica aqui. Já a gente começa. Boa noite, Adriana. Toscana, boa noite. Zé Garcia, boa noite, Zé Garcia. Lucas, lá de Portugal. Boa noite, Lucas. Já chegou o livro, Val, que bom. O Mário, boa noite. Maravilha. Então, em 2 minutinhos nós estaremos iniciando, tá? Damares, boa noite, Damares. Boa noite, Tia Landa. Boa noite, Edna. Toscana, boa noite. Lisete, boa noite, Lisete. Gisele, Amado, boa noite. Damares. Regiane, boa noite. Oi, Zé Garcia. Tudo bem? Que legal. Que legal. Fátima Ortiz, de Apucarana, boa noite. Vamos chegando. Regiane. Edna Fogaça, boa noite, Dr. Milton, boa noite, Érica. Boa noite, Edna. 30 segundos para a gente começar. Dr. Delmo Giandon, que honra. Pediatra maravilhoso assistindo também. Dr. Hakaru Ota, meu amigo. Boa noite, doutor. Regiane Barbosa. Regiane, boa noite, Regiane. Acho que aparece, não aparece, você visualiza algumas pessoas. Talvez primeiro para você. Aparece primeiro para você. Para mim tem um delezinho. Bom, pessoal, já deu então a hora, são 19 horas. E a gente vai fazer então mais uma live, tá? Eu agradeço a presença de todos aí, que a gente já está começando aí com uma audiência boa, né? As pessoas realmente estão participando bastante, com muitas perguntas interessantes, e realmente tem sido muito gratificante falar para vocês a respeito dessas patologias neurológicas e com o objetivo principal de prevenção, né? Então, a última live nossa foi sobre doença de Alzheimer. A gente procurou falar mais a respeito da doença propriamente dita, né, do quadro clínico, da evolução. E hoje a gente vai falar mais sobre os fatores importantes para o desencadeamento de destruição de neurônio e os fatores protetores. Então, a pergunta do tema da live é: doença de Alzheimer tem prevenção? Eu diria para vocês que, com o que a gente sabe hoje, observando as pesquisas científicas, principalmente de 2 décadas para cá, eu diria para vocês que a gente pode atuar sim contra muitos fatores predisponentes da doença de Alzheimer. Como eu disse na última live, hoje a impressão científica que se tem é que a doença de Alzheimer é uma doença construída. A gente constrói a doença de Alzheimer errando ao longo da vida,
tá? Então, a gente discutiu na última live sobre o fator genético, que tem lá uma certa importância, e a gente começou a falar bastante da parte de epigenética, né? Porque você pode ter a genética para desenvolver uma determinada doença, os genes estão ali no seu cromossomo, mas você pode tranquilamente mudar hábitos de vida. Então você faz uma alteração de epigenética, fazendo com que esses genes se manifestem ou não. Então, hoje a gente sabe que mesmo quem tem uma tendência genética a ter doença de Alzheimer, pode fazer sim uma prevenção de forma bastante eficiente. Tá? Então, hoje nós vamos falar mais a respeito de prevenção. Agradecer a esposa, a Érica, tá? Que organiza tudo, a verdadeira estrela da live. Agradecer a presença de todos vocês e as perguntas vocês vão fazendo, a gente vai respondendo. Hoje nós temos sorteios, novamente, sorteio de livro, tá? Esse aqui foi o meu segundo livro, A Chave para o Conhecimento Emocional. Ele foi publicado em 2009 pela editora Scortese de São Paulo. É um livro bastante interessante em que eu faço ali um resumo sobre as áreas cerebrais relacionadas à emoção, trafego por algumas teorias de formação de conteúdo emocional e tem algumas dicas importantes também para a parte de controle das emoções. Tá? Então, vocês escrevam aí que querem ganhar o livro. Escrevendo eu quero ganhar o livro, a gente então vai no final sortear dois exemplares, certo? Pedir para que vocês visitem o nosso canal no YouTube, Dr. Milton C.R. Medeiros, tá? Lá tem muitos vídeos interessantes, vídeos curtos com informações sobre diversas patologias neurológicas. Então, hoje vai ser uma live especial sobre prevenção. E também gostaria, né, de pedir a todos que quem puder compartilhe no Facebook o link da nossa live. Isso é muito importante também, porque é uma maneira da informação alcançar o maior número de pessoas possível. Então a gente agradece a quem faz isso, todas as lives. E a gente pede para que vocês continuem fazendo. Compartilhe o link da live no Facebook para a informação chegar a um número maior de pessoas e ajudar a quem precisa. Isso aí. É isso, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa história toda da doença de Alzheimer. Né? A primeira coisa importante é que, de alguns anos para cá, eu poderia dizer que de 2 décadas para cá, a gente começou a observar que o cérebro, ele é um processo, ele não é uma coisa imutável. O cérebro, ele vai se modificando ao longo da vida, né? Para minha esposa, que é professora de português, eu diria que o cérebro é um verbo, ele não é um substantivo. O cérebro está em constante mutação. E essas mutações, elas podem ser para o bem e para o mal. Então, os estudos eles vêm mostrando que alguns erros que a gente comete, e que até pouco tempo atrás nós não sabíamos que eram erros, acabam destruindo o neurônio, enquanto outras atitudes possibilitam até mesmo a regeneração de neurônio. Então, a saúde do cérebro ao longo da vida vai depender do equilíbrio nessas balanças. Não é? Na verdade, uma balança só com 2 pesos. Destruição neuronal, proteção neuronal. Então, você precisa pender sempre para o lado da proteção neuronal. E evitar colocar aqui, nesse prato da balança, as coisas relacionadas à destruição neuronal. A ciência ela vem mostrando isso
com uma abundância de artigos de pesquisas científicas muito bem realizadas. Como eu disse na última live, a evolução científica ela se faz muito rápida e, infelizmente, esses achados científicos que poderiam beneficiar as pessoas não chegam ao consultório de imediato. Então, é feita uma descoberta científica grandiosa, mas ela só vai ser colocada em prática nos consultórios médicos depois de vários anos. Tá? Então, o que eu tento fazer, não só eu, mas muitos médicos que gostam de estudar, que gostam de pesquisar, que publicam com frequência, nós gostamos de colocar esses achados científicos já em prática, tá certo? Não ficar esperando. E na doença de Alzheimer é assim, né? Ainda hoje, eu diria que a maior parte dos neurologistas, se você perguntar para eles, doença de Alzheimer tem prevenção? Eu, infelizmente, diria para vocês que a maior parte diria não tem prevenção. Se você tiver que ter a doença, você vai ter. Bom, não é assim. Isso não é mais verdade. Só que essa postura cômoda do médico, ela é uma postura muito comum. Ela é uma postura de não ter o que fazer. É uma postura cômoda. Porque para você falar de prevenção, primeiro você precisa estudar muito. Estudar sobre esses vários fatores preventivos e tentar colocar em prática para os pacientes. Então, tem um livro que eu sugiro que todos leiam. Esse livro aqui, ó, O Fim do Alzheimer. Esse aqui é uma versão em inglês, mas já tem em português também. A editora Objetiva lançou aqui no Brasil. Esse livro é do professor Dale Bredesen, da Universidade da Califórnia, e ele é um indivíduo que sempre estudou a parte de prevenção. E ele sempre estudou muito sobre a doença de Alzheimer. Então, ele foi elaborando, ele foi juntando os estudos, ele tem uma equipe muito boa, e eles foram acumulando as experiências e notando quais eram os fatores que destruíam neurônios e quais eram os fatores que regeneravam neurônios. E ele, então, fez o primeiro protocolo de proteção cognitiva. É um protocolo que serviria até como reversão de declínio cognitivo, dependendo do nível em que o paciente se encontre. Bem, a partir disso, vários outros estudos foram surgindo. Tá? Eu, particularmente, tenho um protocolo. A gente visitou um serviço na Suíça. Eu já conhecia também esse protocolo do Dr. Dale Bredesen. E a gente elaborou um protocolo aqui no Brasil e esse protocolo tem sido colocado em prática. Eu tenho os meus pacientes dentro do protocolo, infelizmente não pode ser um número grande de pessoas, tem que ser no máximo 10 pacientes, que é o que dá para a gente tocar. E esses pacientes já estão aí praticamente 1 ano e meio no protocolo. E esse protocolo ele é muito interessante porque... a princípio, a gente vê o volume cerebral. A gente fez um acordo com uma universidade fora do Brasil. A gente faz a ressonância com um determinado software e envia. E essa universidade, esse serviço de imagem, eles fazem a volumetria para a gente, mostram o volume cerebral. E esses pacientes que entraram no protocolo eram pacientes que já tinham uma redução significativa de volume cerebral. E depois de 1 ano a gente repetiu e ali vieram coisas maravilhosas, como, por exemplo, manutenção do volume cerebral. Ou seja, o indivíduo não perdeu aquele tanto que normalmente já se perde, que é 0,1, 0,2% de volume cerebral por ano. E alguns pacientes conseguiram até uma reversão daquela atrofia. Até ganharam volume cerebral.
Então, isso me deixou muito animado. A gente está em vias aí de arrumar a situação já, de catalogar bem os resultados e publicar. E eu não consigo botar muita gente no protocolo, mas os meus pacientes de consultório, normalmente, eles recebem todas as orientações para a tentativa de prevenção. Tá certo? É claro que isso não é cura de Alzheimer, mas é uma medida preventiva bastante eficaz, que a gente já tem observado isso no dia a dia, e principalmente para aquelas pessoas que têm já uma tendência genética, essas pessoas precisam se cuidar mais que os outros, né? E ali eu tenho, então, alguns exemplos em protocolo de pessoas com tendência a ter a doença, com o alelo E4 da apolipoproteína E, que a gente já discutiu na última live, e essas pessoas estão indo extremamente bem, estão conseguindo deixar os exames em níveis muito bons, e a volumetria cerebral mostrou uma mudança de nível de volume cerebral, tá certo? Muita gente assistindo, né? Muita gente minha assistindo. Sogra, Dica, beijão, Dica. Tem muita gente, como sempre, o pessoal de Inajá em peso assistindo a live, o pessoal aqui de Arapongas também, muitos professores queridos que trabalham comigo ou que já trabalharam também assistindo a live, sempre assistindo a live com a gente, né? A tia Denir, o tio Nivaldo lá de São Paulo, também o pessoal de Curitiba, o Alessandra, a Vanessa. Que bom, que legal. Muita gente. E nós já temos alguns depoimentos e já temos perguntas também. A Gisele Alves, ela está dizendo que você cuidou muito bem da mãe dela. Obrigado. E que ela já está na fila para consulta também. Legal. A Inês Nones, né, dá um depoimento, é uma amiga querida, trabalho com ela, professora. Ela está dizendo que a doença de Alzheimer judia demais do paciente e é muito triste para a família. E eu concordo com você, viu, Inês? É muito triste mesmo a gente ver uma pessoa que a gente ama entrando ali naquele ciclo, né, do Alzheimer. E vamos para as perguntas. Olha, nós temos uma pergunta da Val. A Val está sempre participando com a gente. Val, muito obrigada pela sua participação, todas as nossas lives. Abraço, Val. E ela está perguntando aqui sobre meditação. Ela, inclusive, já até sugeriu uma live somente com esse tema. Sim, eu acho que nós vamos fazer, sim. Ela diz, doutor, meditação ajuda a prevenir? Val, então tá. Então, olha só, eu vou responder a sua pergunta. Para eu chegar na resposta da sua pergunta, eu vou concluir algumas coisas aqui. Hoje a gente sabe que a destruição dos neurônios e, consequentemente, perda de volume cerebral tem relação com 3 mecanismos. Tá? Então, como é que se perde neurônio? Primeiro, inflamação crônica subclínica. Tá? Quando eu falo em inflamação crônica subclínica, eu não estou falando de inflamação aguda, daquela inflamação quando você corta uma parte do corpo e aí incha, fica vermelho, fica quente, fica dolorido. Não, essa é uma inflamação aguda de defesa. Mas eu estou falando de inflamação crônica, uma inflamação leve que persiste ali ao longo da vida, por diferentes motivos que a gente vai comentar. Tá? Isso é um fator importante. O segundo fator relacionado à perda de neurônio é a deficiência nutricional e de hormônios. Então, num protocolo legal, a gente sempre tem níveis ótimos de vitaminas, oligoelementos e hormonais no sentido de manter o trofismo neuronal adequado. E o terceiro mecanismo de perda é a ação de agentes tóxicos, né, que hoje no mundo é muito comum no nosso dia a dia, como o mercúrio, como o cobre, como os venenos dos vegetais. Então, esses 3 fatores, eles são destruidores de neurônios, certo? Então, eu separei aqui 14 tópicos, eu vou falar rápido de cada um deles, mostrando como eles destroem o neurônio e como é possível você fazer o ato contrário disso, para você, então, proteger o neurônio. Tá? Então, o item número 1 é o consumo
de carboidratos de absorção rápida, carboidratos de índice glicêmico elevado. Consumo de açúcar é sempre muito ruim, né? Quando eu falo consumo de açúcar, eu estou falando daqueles de índice glicêmico elevado, como o açúcar de mesa, como as farinhas brancas. O trigo, por exemplo, tem a amilopectina A, que é um carboidrato de absorção muito rápida, que faz o índice glicêmico alto. Então, quando a gente come um doce, toma um refrigerante, o que acontece? Você faz um aumento rápido de glicose na corrente sanguínea, certo? Esse aumento de glicose na corrente sanguínea faz um verdadeiro estrago. Por quê? Porque ele sobrecarrega seu pâncreas. O seu pâncreas precisa produzir muita insulina para tentar colocar esse açúcar dentro da célula. Bom, aí vem o primeiro problema. Essa insulina em excesso precisa ser degradada, precisa ser metabolizada. A enzima degradante da insulina é a mesma enzima que degrada a proteína beta-amiloide, que está relacionada com a doença de Alzheimer. Então, quando essa enzima está ocupada destruindo a insulina, a proteína beta-amiloide tem mais chance de se acumular. Tá? Isso é uma forma aí de você agredir seus neurônios. Só que vai muito além disso. Então, essa insulina está alta, bom, põe um pouco de glicose dentro da célula. A glicose que o organismo não vai utilizar para a produção de energia, o fígado transforma em quê? Em gordura. Né? Então vai encher os adipócitos, as células gordurosas que formam ali a barriga. Então o indivíduo que tem ali a barriga aumentada, geralmente ele tem um consumo elevado de carboidrato de absorção rápida, de açúcar. E aí essa gordura, esses adipócitos, eles liberam uma quantidade enorme de citoquinas, que são substâncias pró-inflamatórias. E essa situação pró-inflamatória, ela vai causar diversos problemas, dentre eles a destruição de neurônio. Então tem um trabalho recente publicado na revista Neurology, mostrando que havia uma relação inversa entre tamanho de barriga, volume abdominal e volume cerebral. Quanto maior o volume abdominal, menor o volume cerebral. Era uma regra, eles acharam uma linearidade nisso. Fantástico, né? Então vocês vejam que o carboidrato de absorção rápida, o açúcar, é um mal. Cada vez que nós estivermos comendo um docinho, né, tomando um refrigerante, a gente está destruindo o neurônio. E não é só isso, né? Se você imaginar que essa ação pró-inflamatória dos adipócitos produz ali uma inflamação crônica subclínica, isso está relacionado a um monte de doenças, né? Incluindo doenças articulares. Né? O indivíduo que come muito doce, ele vai ter mais dor nas articulações. Se ele já tem uma artrose, uma artrite, ele vai ter muito mais dor. E aí vai vindo o risco do diabetes, que é uma doença realmente terrível para o lado cerebral, porque o pâncreas vai produzindo muita insulina, as células vão ficando cada vez mais resistentes a essa insulina e, consequentemente, a glicose começa a se acumular no sangue. E isso traz um monte de problemas, um monte de complicações, e aí o indivíduo acaba tendo uma sobrecarga de rim, lesão de fundo de olho, lesão de parede interna de artérias, facilitando a obstrução arterial. Então, veja só, a primeira coisa importante, então, comer açúcar é ruim para o cérebro. Então, qual é o mecanismo contrário a isso? Reduzir o nível de consumo de açúcar, de carboidrato de absorção rápida, diminuir o açúcar de mesa, né, diminuir os bolinhos, diminuir o refrigerante. O refrigerante é um alimento extremamente maléfico para o organismo por diversos motivos, inclusive por destruir neurônios. Então, uma boa forma de construir destruição de neurônio é ingerir excesso de carboidrato de absorção rápida, tá certo? Isso é um fato muito interessante, muito importante. E aí entram as farinhas brancas, né?
O trigo, como tem amilopectina A, faz essa absorção rápida, tem índice glicêmico alto e pelo mesmo mecanismo vai matar neurônio. E ainda teríamos o problema do glúten, que é uma substância que destrói a barreira intestinal, né? E acaba permitindo a entrada de substâncias estranhas ali, restos virais, de bactérias, até restos de alimento, para a corrente sanguínea, e isso produz uma atividade inflamatória. Essa inflamação crônica subclínica, que não dá nenhum sinal, nenhum sintoma, ela vai produzindo todo o mecanismo inflamatório que vai resultar em morte neuronal. Então, a tendência é a gente fazer uma restrição severa do glúten, né? O trigo, que está em praticamente todos os alimentos, e aí tem uma discussão grande sobre a modificação genética do trigo a partir da década de 50, com acúmulo de cromossomos na molécula de glúten, e isso acabou virando um problema por produzir distúrbios autoimunes. Então, dentro do nosso protocolo de proteção neuronal, a gente exclui o carboidrato de absorção rápida e exclui o glúten também. Então, esse é um detalhe. Tá? São 14 que eu tenho que comentar aqui. Né? Eu vou falando aos poucos, tá? Então, vamos responder alguma pergunta aí, meu amor, para ver. Então, a Val tinha falado sobre medicação. Nós vamos chegar lá, Val. Como você estava falando de alimentação, então aqui, a Daniele Barzon, então ela pede para você fazer o seguinte, citar alguns alimentos ou vitaminas que ajudam na prevenção. Já que nós sabemos que as farinhas brancas, né, o trigo, o açúcar fazem mal, o que faria bem? O que faria bem? Os carboidratos de absorção lenta, de maneira geral, né? Principalmente os carboidratos vegetais. Então, comer legume, verdura, é uma maravilha, né? Esse é um carboidrato muito benéfico. As gorduras, que não são gorduras trans, as gorduras vegetais, que são gorduras insaturadas, como castanha, né? Como frutas como abacate, que tem uma gordura pouco saturada. Tem uma lista grande. No nosso protocolo a gente tem uma lista grandiosa e, de maneira geral, frutas, verduras, legumes são benéficas, né? O arroz branco, ele tem um índice glicêmico alto. Normalmente a gente sugere que se troque esse arroz branco por arroz integral, porque a absorção é mais lenta. E o arroz integral ele também é rico em vitaminas do complexo B. Quanto à reposição de vitaminas, a gente normalmente faz, só que isso é calculado, né? Isso é para os pacientes que estão ali em consultório. A gente faz a dosagem sanguínea de alguns oligoelementos e algumas vitaminas e a gente tem um nível adequado. E aí a gente repõe individualmente para que se atinja aquele nível adequado. Aí entra a vitamina B12, B6, ácido fólico, zinco, magnésio e várias outras, mas aí já é algo que a gente faz em consultório. No dia a dia, o que eu diria é que precisa ter uma alimentação muito bem balanceada, né? Que a alimentação não pode ser baseada só em carboidrato. Hoje a gente acha que carboidrato tem que ter uma quantidade menor em relação à proteína e em relação à gordura. E as gorduras, de preferência, utilizar as gorduras insaturadas, que são as gorduras vegetais. Olha, então aproveitando o gancho, né, da questão da alimentação, vamos entrar também nas vitaminas. A Cíntia Fleitz, ela está participando com a gente. Um abraço, Cíntia. E ela está perguntando assim, se a utilização de produtos com vitaminas para idosos, como o Nutrensênio e o Ensure, eles são bons nesse âmbito de Então, Cíntia, como eu disse aqui, o ideal é individualizar. Os meus pacientes, raramente eles utilizam essas polivitaminas que vêm das farmácias, tá? Porque ali é um pool de vitaminas, né? E ali tem as vitaminas que o indivíduo precisa, tem muitas ali que o indivíduo não precisa e ele está utilizando.
Então, eu prefiro fazer a dosagem nos pacientes, depois elaborar fórmulas com as doses específicas a depender da deficiência de cada um. Tá? Ó, a Juliane Lobo de Paula também está participando com a gente. Boa noite, Juliane. Ela está perguntando se, diagnosticado o Alzheimer com menos de 60 anos, o declínio da doença é mais rápido, né? Agora partindo para uma outra linha de questionamento, qual a expectativa? Então, a doença de Alzheimer ela é mais comum a partir dos 65 anos, tá? Mas pode começar antes. Eu já tive paciente eu acho que o mais jovem que eu tive foi com 52 anos. Paciente com 52 anos, porque quando tem abaixo de 65 anos, a gente procura outras causas, né? Porque tem várias causas para demência, não é só Alzheimer. Tem, por exemplo, a demência frontotemporal, a doença de Pick, que até perguntaram na última live, né? Que é uma demência com característica diferente, com mais alteração de comportamento, com mais alucinações e delírios, a memória fica preservada por um bom tempo para depois começar a piorar. Tem demência vascular, tem demência por corpúsculo de Levy, tem demência por hipotireoidismo, enfim, a gente sempre busca uma causa. Mas, às vezes, sim, às vezes é Alzheimer, mesmo sendo um jovem ali de 55, 60 anos, ainda, mesmo assim, pode ser a doença de Alzheimer com todo o seu quadro clínico. Em relação à evolução, é muito difícil a gente falar, tá? Porque a evolução da doença de Alzheimer ela é muito variável, depende muito de pessoa para pessoa, porque essa evolução tem relação com uma série de fatores, que vão desde o estado emocional da pessoa, os cuidados que ela vai ter ao seu redor, o tipo de tratamento que ela vai receber. Então, a evolução da doença é muito variável. De maneira geral, as pessoas que têm a doença em idades mais precoces acabam tendo uma evolução um pouco pior. Tá? Isso é a impressão que a gente tem dentro do consultório. É aquelas pessoas que começam a ter Alzheimer com idades mais avançadas, geralmente têm uma evolução menos agressiva. Meu amor, olha só que legal. O Gui Mantovani, que inclusive ganhou o livro, abraço, né, na Gui. live passada, ele chegou atrasado, mas ele chegou, e ele justificou, tá? Ele disse que chegou um pouquinho atrasado porque hoje é aniversário da mãe dele. Oh, parabéns para ela, Gui. Mas ele não poderia perder mais uma live Que legal, nossa. Que legal. honra, viu, Gui? O Gui é um menino fantástico, eu adoro o Gui. Então, eu tenho mais uma pergunta, ou você vai seguir os passos? Antes de ir para a próxima pergunta, vamos falar de mais uns itens, senão a gente não vai conseguir falar de todos, então, vamos tá? lá. Então, eu estou falando dos itens aqui, eu falo como eles destroem neurônio e qual é a ação contrária para você preservar o neurônio. O segundo item que eu coloquei aqui foi o estresse. A gente comentou bastante sobre isso, né, na última live. Inclusive, a gente sorteou o livro do estresse, né? Foi muito legal a nossa discussão sobre estresse. O estresse crônico, ele tem relação também com destruição neuronal. Né? Aquele estresse crônico persistente, ele faz um aumento da produção de cortisol, e esse cortisol em excesso, cronicamente, ele acaba culminando numa cascata de eventos com a morte neuronal. Então, o estresse crônico ele é considerado, sim, também um fator agressor contra os neurônios. E mesmo porque o estresse crônico ele vai estar associado a diabetes, ele vai estar associado à hipertensão arterial sistêmica, à depressão, né, à obesidade. Então, tem vários fatores aí que vão contribuir dentro do quadro do estresse para a morte de neurônios. Tá? Como combater o estresse? A gente discutiu bastante na live sobre estresse, né? Então, aí vem aqueles passos que a gente já falou, e aí entra a meditação, que a Val perguntou. A meditação é um método muito importante para a redução de estresse. A meditação melhora o nível de função de córtex pré-frontal, dorso lateral à esquerda, melhorando a concentração, reduzindo a impulsividade, fazendo com que as pessoas tenham um autocontrole melhor diante dos problemas. E aí nós discutimos os outros fatores também, né? A técnica de viver o agora, né? A percepção do agora sem ter o excesso de
de futuro, que é a ansiedade, o excesso de passado, que é a depressão. Então, concentração plena no agora, valorização das coisas positivas da vida, a postura desafiadora diante dos problemas. Então, isso foi discutido e está no meu livro Estresse, o Destruidor de Vidas, da editora Scortese, que foi publicado ano passado. Então, o estresse é um fator de risco importante também para a destruição de neurônio e certamente contribui para o aparecimento da doença de Alzheimer. Bom, outro tópico importante, o sono, gente. Eu acho que isso vale uma live também para o futuro, falar sobre sono. O sono adequado, ele é extremamente importante para a saúde cerebral. As pessoas com privação de sono, independente do motivo, elas acabam tendo uma menor capacidade de regeneração celular cerebral. As pessoas que têm apneia obstrutiva do sono, por exemplo. O indivíduo com apneia obstrutiva do sono, ele tem um sono intercortado, ele tem um sono superficial, com muitos microdespertares noturnos, é um sono não reparador e, consequentemente, ele já acorda cansado, irritado. E o sono bem adequado, ele está muito ligado a um fortalecimento das conexões neuronais. Inclusive, tem alguns estudos que mostram que o aprendizado daquilo que você viveu ao longo do dia, você vai consolidar à noite durante um bom sono. Você faz uma consolidação melhor das vias neuronais, isso vale muito para os estudantes. O estudante ele deve estudar durante o dia e à noite ele deve dormir, porque à noite, quando ele está naquele sono profundo, é quando ele vai conseguir consolidar as conexões neuronais. O sono adequado está relacionado à produção do GH, que é o hormônio do crescimento, que não funciona só para o crescimento. O GH ele vai sendo diminuído com o passar dos anos, o que é uma pena, porque o GH está relacionado à manutenção de trofismo neuronal. Então, quem produz mais GH por um sono mais adequado tem uma restauração cerebral melhor. Então, dormir bem é fundamental. E aí nós podemos fazer uma live futura aí para falar sobre distúrbios de sono e higiene de sono. É algo que a gente orienta para os pacientes no sentido de ter um sono melhor. Tá? Mas eu acho que isso é uma live à parte. Mas é importante que vocês saibam que uma noite de sono bem dormida é de fundamental importância para o bom funcionamento cerebral. O indivíduo que tem insônia crônica, seja por qualquer motivo, certamente ele vai ter mais destruição de neurônios, certo? Vai estar sendo um peso a mais para aquela balancinha de destruição de neurônio. Bom, vamos falar outro rapidinho aqui, ó. O sobrepeso. O sobrepeso é um problemaço, gente. É um problemaço. O aumento de volume abdominal, a gordura de distribuição mais centralizada, que faz com que os órgãos internos fiquem permeados de gordura. Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que têm gordura no fígado, né? O fígado gorduroso, que é a esteatose hepática, o termo médico. Isso é um grande problema. Por quê? Porque essa gordura acumulada no abdômen, essa gordura acumulada ali nos órgãos internos abdominais, ela é a que produz as citoquinas. E essas citoquinas produz aquela condição inflamatória crônica subclínica que está relacionada à morte de neurônio. Tá? Então, sobrepeso é um problema que deve ser combatido. Sobrepeso tem uma correlação com destruição de neurônios. Perder peso é fundamental. Tá? Bom, vamos lá. Vamos falar de um outro importante aqui. Olha só, atividade física. Atividade física é fundamental, né? Vocês sabem que eu sou um fã incondicional de atividade física, porque é o remédio mais espetacular.
É a atitude que faz você ter prevenção de uma forma extremamente eficiente contra uma série de doenças. E quando a gente fala de Alzheimer, a atividade física é fundamental em termos de prevenção, sim. A atividade física, como a gente já comentou na live anterior, aumenta o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, uma substância que facilita a regeneração neuronal e que até estimula a produção de neurônios novos. A atividade física faz o indivíduo liberar a irisina pelos músculos. Essa irisina, ela atua de forma a melhorar o trofismo cerebral também, inclusive estimulando mais liberação de BDNF. Então, a atividade física é um fator preventivo contra distúrbio dos neurônios, contra a morte de neurônios. Consequentemente, o sedentarismo vai fazer o efeito contrário. Se você é sedentário, você não está produzindo BDNF. Mais que isso, você não está produzindo serotonina, dopamina suficiente, nem as endorfinas. Então você vai ter mais dor, você tem uma tendência maior a ser deprimido, uma tendência maior a ser irritado, uma tendência maior a ser esquecido, né? Não esquecido pelos outros, você ter um distúrbio de memória significativo, né? E como você fica muito impulsivo, corre o risco de ficar esquecido pelos outros também. Então, as pessoas que não praticam atividade física têm sempre uma saúde num nível muito inferior, quando você compara com alguém que pratica atividade física. Olha, só abrindo um parênteses aí da atividade física, o Ana está participando com a gente. Craque Ana, professor de educação física. Exato, ele tinha feito essa pergunta, né, sobre atividade física, especialmente a hidro, qual a importância, né, da atividade física na prevenção do Alzheimer. Então, você acaba de responder essa questão do Ana. E nós temos um depoimento aqui da Josi Seco Pereira, que ela diz o seguinte, ó, abraço, Josi. Depois que eu passei a praticar atividade física, melhorei muito, mas muito, hein? Sim, é por aí. E a hidro, que o Ana é professor de educação física e ele dá aula de hidroginástica. A hidro é interessante porque é um exercício aeróbico e é um exercício de baixo impacto. Então, praticamente todo mundo pode fazer hidro, né? Mesmo quem tem dores articulares, que tem desgaste, degeneração articular, consegue fazer a hidro. Bom, enquanto você vê mais eu vou falar de mais um aspecto interessante e simples aqui. Você quer falar primeiro? Pode falar, meu irmão. Não, é só muita gente aqui entrando na live, participando, dando boa noite para nós dois. Então, boa noite geral para todo mundo. Nós ficamos muito felizes assim quando vocês entram na live, participam, dá aquele boa noite gostoso, principalmente nessa noite fria, né? Dá um aconchego bom. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. Às vezes não dá tempo de falarmos o nome de todo mundo, né? Sim. Mas fica aqui o nosso carinho, né? E a nossa satisfação de tê-los aqui na nossa live. Meu amigo Boris Makovic, a esposa Micheline, a mãe dele, estão assistindo, né? Filho do grande mestre Makovic. Bom, então, eu vou falar de outro detalhe bastante interessante aqui e simples. Vários estudos mostraram o seguinte. Há alguns anos atrás, tiveram alguns estudos mostrando que o uso do fio dental ele aumentou a expectativa de vida. Veja só que interessante, né? Na verdade, a higiene bucal aumenta a expectativa de vida. Como nós estamos falando que a inflamação crônica subclínica destrói neurônio, a gente pode falar que o indivíduo que tem uma cárie, que tem uma periodontite, que tem uma higiene bucal inadequada, ele vai ter uma maior propensão a ter inflamação crônica subclínica e morte neuronal. Então, higiene bucal é fundamental para que se tenha uma boa saúde cerebral. Vejam bem que coisa interessante e simples. Então, temos estudos que mostram que o indivíduo que cuida bem dos dentes, né, vai ao dentista regularmente, escova os dentes após cada refeição, quando acorda, quando vai dormir, utiliza o fio dental,
Esses pacientes, eles diminuem muito o nível de atividade inflamatória bucal e isso traz uma melhora no metabolismo cerebral. Você elimina a inflamação crônica subclínica que vai matar neurônios. Então, má higiene bucal pesa para matar neurônio. A boa higiene bucal pesa para preservação neuronal. É um detalhe simples e que todos precisam se atentar, tá certo? Vamos polemizar um pouquinho aqui, ó. Carne vermelha, né? Aí a carne é um problema, né? Porque a gente gosta, eu também gosto muito, apesar de hoje fazer uma restrição muito severa, né, meu amor? Hoje a gente come muito menos do que comíamos. E por que a gente diminuiu a carne vermelha? Porque tem muitos artigos mostrando que a carne vermelha ela se correlaciona com o aumento da homocisteína. Essa homocisteína está relacionada com morte neuronal. Então, a redução de carne vermelha na dieta é importante, né? A gente tem que trocar. A nossa fonte de proteína ela pode ser a carne branca, que aí é o peixe e o frango, o ovo, né? Não frito, porque senão tem o problema da acroleína, que todo óleo fervido produz acroleína, e isso é maléfico para o organismo. Então, a gente pode trocar essa carne vermelha pela branca, né? Quando eu falo em carne vermelha, a gente está falando em carne bovina e carne suína também. Pelo tanto de homocisteína que a carne suína produz, ela é considerada carne vermelha também. Então, redução de carne vermelha é algo interessante para o cérebro, porque a carne vermelha ela está relacionada, sim, com um aumento de homocisteína e com possibilidade maior de destruição neuronal. Isso sem falar que recentemente um braço da Organização Mundial da Saúde mostrou um comunicado juntando um monte de trabalhos dizendo que as carnes processadas eram cancerígenas. Olha que assustador. E que a carne vermelha muito provavelmente também seria cancerígena. Vocês vejam, né? Provavelmente por tudo que é colocado na carne, né? No processado, por exemplo, né? Num salame, numa linguiça, numa mortadela, num presunto, tem muitas substâncias no momento de processar esse alimento. E, em virtude disso, é um alimento que aumenta o risco de câncer. A carne vermelha, infelizmente, nós temos os problemas relacionados aos hormônios utilizados, né, nos bovinos, enfim. Uma pena, porque é extremamente saboroso e a gente precisa reduzir bastante o nível de consumo de carne vermelha. E os processados a gente exclui. No meu protocolo de estudo, a gente exclui os processados porque, além de ter o problema dessas substâncias que podem ser cancerígenas, tem o problema também de ter muita gordura trans. Essas gorduras trans, elas são destruidoras para o cérebro, tá? Olha só, preciso fazer um comentário porque a questão do fio dental bombou aqui na live, viu? Sim. As pessoas estão dizendo que, nossa, que informação interessante, sim, né? Mesmo, de repente realmente. é algo que não se comenta tanto quanto uma ação simples, diária de higiene bucal pode estar ajudando na prevenção. Sim, bem bacana. Perfeito. As pessoas estão parabenizando você por essa informação. Legal. Bom, vamos continuar aqui, né? A gente está falando dos fatores, vamos polemizar ainda mais. Em relação à bebida alcoólica, né? É possível usar alguma coisa sem destruir neurônio? Se é possível, o que se deve ingerir de bebida alcoólica? De maneira geral, as orientações gerais que a gente tem é de uma quantidade de gramas ali. Até tantas gramas, né, não se destrói neurônio, acima disso você mata neurônio. O vinho, que me interessa bastante, a gente sabe que o vinho ele é uma boa bebida para o cérebro, por causa do resveratrol, que é uma substância neuroprotetora. E a dose em média
deve ser ali entre 350 até 400 ml por dia. Teoricamente, essa dose ela seria suficiente para proteger os neurônios, sem a quantidade grande de álcool para matar neurônio. Então, tem uma diferença também, homem e mulher um pouquinho menos, eu acho que mulher era 300 e homem 350, alguma coisa assim. Mas né, aquela história daqueles centenários que você pergunta, mas qual é o segredo que o senhor tem? Principalmente se ele morar lá no sul da Itália, né? Ele vai dizer, olha, eu tomo um cálicezinho de vinho tinto todos os dias. E realmente ajuda. O problema do álcool é que, às vezes, o indivíduo começa com pouco e vai para muito, né? Em relação à cerveja, bom, é muito controverso também. Tem uma quantidade de cerveja, eu não vou lembrar exatamente o volume, talvez 450 ml por dia, até aí talvez não fizesse lesão neuronal. Mas o problema da cerveja também é o centeio e a cevada, que tem o glúten. Então, o glúten do centeio e da cevada pode ser ruim para o trato gastrointestinal e quebrar essa barreira intestinal adequada, fazendo com que as pessoas absorvam mais substâncias maléficas e tem que botar o sistema imunológico para funcionar, produzir uma atividade inflamatória subclínica para eliminar. Isso teria problema para o neurônio, né, nesse evento de cascata que vai acabar com destruição neuronal. A certeza absoluta que a gente tem é que álcool em excesso é extremamente maléfico para o cérebro, porque aí vai ter uma ação direta do álcool destruindo o neurônio, tá certo? Então, bebida alcoólica, o recado que fica é, se for consumir, consuma muito pouco mesmo. E se você puder escolher, prefira o vinho tinto, porque ali tem substâncias que vão ter uma ação preventiva em relação aos seus neurônios. Eu estou me divertindo com alguns comentários aqui, viu, meu amor? E nós temos, sim, algumas perguntas, inclusive uma delas aqui eu achei bastante interessante, que é do Denilson Rafaini. Bonita. Ele está dizendo o seguinte... Quem trabalha com agrotóxico corre o risco de ter a doença de Alzheimer? Bonita, essa pergunta é boa, hein? É o seguinte, tem algumas substâncias que estão relacionadas à doença de Alzheimer, né? A mais nova aí que a gente sabe é o glifosato, né? O glifosato, os estudos acabaram mostrando que ele tem relação sim com destruição neuronal, redução de volume cerebral e maior chance de quadro demencial. Então eu diria para você que quem trabalha com agrotóxico corre um risco maior, tem que tomar todos os cuidados, porque a toxicidade ela se faz de forma lenta, assintomática e com o passar do tempo acaba produzindo sim morte neuronal. Tem uma tese de doutorado de um professor da USP, um trabalho muito legal que ele fez, eu acho que foi na década de 90, e ele começou a mostrar a correlação de doença de Parkinson com agrotóxico. Ele mostrou que nas regiões ali onde as pessoas utilizavam muito mais agrotóxico, né, trabalhavam com mais agrotóxico, elas tinham uma chance muito maior de ter doença de Parkinson. E para Alzheimer eu acho que não muda essa característica não. E o último, que é o glifosato, ele cientificamente foi demonstrado que ele tem relação com morte neuronal, sim. Olha, nós temos aqui duas pessoas perguntando, já foi falado sobre esse assunto, inclusive na outra live, mas eu acredito que seja uma angústia muito grande, que é a questão da hereditariedade, né? Do fator genético. A Júlia Orlando e também a Vânia Pasqualin, elas têm pessoas na família que inclusive foram até a óbito por causa da doença de Alzheimer e elas querem saber qual é a chance, né? Sim. Então, a gente comentou bastante, né, sobre isso na última live. O que acontece é o seguinte, hoje a gente sabe que alguns achados genéticos aumentam a predisposição
para a doença de Alzheimer. Então, a gente estuda hoje o cromossoma 19, o segmento da apolipoproteína E, e a gente estuda os alelos. As pessoas que têm o alelo E4 têm uma chance maior de ter a doença. Quando tem só um alelo E4, essa chance vai ser ali de 30%, 35%, dependendo do estudo. Quando tem dois alelos E4, né, que aí é em homozigose, que a gente chama, a chance de doença de Alzheimer sobe lá para cima, 80%, alguns estudos até 90%. Então, esse estudo genético ele é importante. No passado, a gente não pedia praticamente esse exame, primeiro porque era muito caro, e segundo, porque a gente não tinha nada para fazer. Hoje, como a gente tem o que fazer, como a gente sabe das medidas preventivas e a gente sabe da epigenética, que é a capacidade que você tem por mudanças de hábitos de vida interferir na determinação genética, então hoje a gente estuda os pacientes. Mesmo os pacientes que têm alelo E4 em homozigose, se eles tomarem os cuidados preventivos, mudando sua epigenética para não deixar essa parte genética ruim se manifestar, essas pessoas têm um prognóstico bom, né? Se a pessoa fizer tudo aquilo relacionado à proteção neuronal e evitar totalmente aquilo relacionado à destruição neuronal, não é a balança. Você tem que fazer tudo o que é bom para o seu neurônio e evitar tudo o que é ruim para o seu neurônio. E aí que tem os protocolos de estudo. E aí que entra esses detalhes. Se você tem a genética, você tem que ser radical nessas mudanças. Tirar totalmente o açúcar, tirar totalmente o glúten, tirar totalmente gorduras trans, fazer uma correção vitamínica perfeita, fazer a meditação, ser uma fera na atividade física. Então você tem que juntar todos esses fatores protetores para que você diminua a chance de vir a ter a doença, mesmo que você tenha determinação genética. Porque, como eu disse na última live também, 70% ou mais dos pacientes com doença de Alzheimer não têm genética. Então, o indivíduo não tinha uma predisposição genética. Só que ele foi errando ao longo da vida e, consequentemente, ele foi destruindo neurônios de forma suficiente a fazer uma redução de volume cerebral, um declínio cognitivo e entrar em doença de Alzheimer. Nós temos aqui alguns comentários, depois eu vou... Na verdade, não é uma pergunta, né? É uma afirmação de um assunto que pode até levar a gente a fazer uma live no futuro. Mas aqui, ó, os nossos amigos, a Rose e o Klauso, estão dando os parabéns e eles estão dizendo assim que a sua sabedoria é admirável e a bondade em compartilhá-la mais ainda. Um grande abraço. Rose e Klauso, nossos amigos. Agora tem aqui um comentário da Wilza. A Wilza, lá de Santo Inácio, ela é uma amiga minha, ela diz o seguinte, abraço, que a live é do Dr. Milton, mas ouvir a voz da Érica me deu saudades dessa amiga querida. Que legal. Nós morávamos juntos na rádio, né? Então, que legal. Ela está lembrando disso e está participando bastante, muitas pessoas. E a Josi Sebo, que já fez pergunta aqui também, o Ailerson, eles estão falando sobre a questão da leitura. Né? A importância da leitura na prevenção. O Willerson é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Ele é um cara fantástico nessa parte de prevenção, entende tudo muito bem. E realmente é uma tendência a gente fazer uma live sobre leitura. Willerson, isso é um detalhe extremamente importante, né? A leitura, a gente sempre valorizou muito o conhecimento que as pessoas adquiriam pela leitura. E sempre a gente valorizava em relação ao tema, né, que o indivíduo estudava. Com a avançada neurociência, né, com hoje esses exames de imagem funcional, exames de eletroencefalograma mais sofisticados, a gente sabe que a leitura é um protetor, sim, contra a doença de Alzheimer. E por que isso acontece? Então, hoje se estuda a parte relacionada à ativação neuronal no momento da leitura. E as pessoas que leem de forma lenta e paciente um livro longo, uma obra longa,
Essas pessoas ativam muitas áreas cerebrais, melhoram muito a conexão entre neurônios. Então essas pessoas elas desenvolvem um senso crítico muito maior e uma prevalência de neurônios saudáveis muito maior. A leitura paciente, contínua de livros, ela é protetora para o cérebro. Agora veja bem que assustador, Willerson. O mundo moderno, ele nos enche de mensagens curtas, não é? De leituras fáceis, de resumos promissores que, né, dizem que vão fazer você entender um livro num resumo. Ou você recebe um monte de mensagens pequenininhas, aí sua mente vai de uma mensagem para outra, né? Uma fake news aqui, né? Uma verdadezinha pequena ali, uma outra ali. Aí os cérebros dos jovens estão se acostumando com essas informações superficiais e restritas. Isso é um grande problema. Então tem uma neurocientista americana que está estudando sobre isso, e nós temos visto alguns trabalhos dela mostrando que a humanidade pode mudar, e infelizmente pode mudar para pior nesse aspecto. Porque como as pessoas se apegam só a informações curtas e rápidas das redes sociais e não se prendem às leituras profundas e lentas e pacientes, essas pessoas vão perdendo o senso crítico. Então as pessoas ficam mais enganáveis. Fica muito mais fácil você enganar. Por quê? Porque a pessoa não desenvolve o senso crítico pela falta da leitura. Então é muito interessante que o senso de cidadania ele pode se formar a partir de leitura de romances, por exemplo. Quando você se coloca no lugar do personagem que você acompanha. Então você consegue entender o lado do outro e você consegue ativar vias neuronais